6 horas e 28 minutos, estão definidos os confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista de 2023, que você acompanha aqui pela Rádio Bandeirantes. Quem joga contra quem, quando, onde, conta tudo, Felipe Melo. Bom dia. Tudo bem, Pedro? Bom dia, Silvânia. Também para todo mundo que está acompanhando o Pulo do Gato. Vamos lá, então, trazer as quartas de final da competição estadual do Campeonato Paulista. Ontem, primeiros resultados: Botafogo 1, São Paulo 3. São Paulo classificado em primeiro. Ituano 3, Santos 0. Santos eliminado mais uma vez. Terceiro ano seguido que o Santos fica fora da fase de mata-mata do Campeonato Paulista. Guarani e Palmeiras empataram 0-0 e o Corinthians no sábado venceu o Santo André por 3-1. Os confrontos das quartas de final do Paulistão: Bragantino e Botafogo, jogo em Bragança. São Paulo e Água Santa, mando do São Paulo. Corinthians e Ituano, Neoquímica Arena. Palmeiras e São Bernardo no Allianz Parque. São os jogos das quartas de final da competição. Lembrando que hoje à tarde tem o conselho técnico, né, da Federação Paulista de Futebol, que vão definir os dias, horários das quartas de final do Campeonato Paulista, mas a tendência é que seja realmente já nesse próximo final de semana. Jogo único? Jogo único nessa fase de quarta de final e na semifinal. 2 jogos a partir só da final, então. É o famoso mata, né? Não é um mata-mata, é um mata. Partidas decisivas, então, no Paulistão. Você vai saber ao longo do dia aqui na programação da Rádio Bandeirantes, dias e horários desses confrontos. Que mais, hein, Felipe? Português, hein? No apagar das luzes, conseguiu escapar do rebaixamento do Campeonato Paulista. Mas foi assim, ó, difícil, suado, olha. No último lance do jogo, quase a Portuguesa toma o gol do Mirassol, mas a Lusa venceu por 2-1 o Mirassol fora de casa. Foi só a segunda vitória da Portuguesa no campeonato e escapou. Escapou também porque o São Bento perdeu do Bragantino no saldo de gols. A Portuguesa conseguiu escapar. Quem caiu para a Série A2 do Campeonato Paulista foi o São Bento e também a Ferroviária, com as 2 piores campanhas do Campeonato Paulista. Antes da Silvânia perguntar do futebol internacional aí que ela acompanhou no fim de semana, você vai contar pra gente o que aconteceu no Carioca, hein? E o Vasco impediu que o Flamengo já enfiasse a mão na taça, né? Exatamente, a Taça Guanabara em disputa e o Vasco venceu o Flamengo em um grande jogo no Maracanã. Vasco da Gama venceu por 1-0, um grande clássico dos milhões no Rio de Janeiro. Só que o futebol foi legal, bacana, mas antes do futebol a gente teve cenas lamentáveis, né? Uma briga entre torcedores do Flamengo e do Vasco deixou um morto e outro ferido no centro do Rio de Janeiro. O confronto aconteceu próximo ao estádio do Maracanã antes do clássico. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as 2 pessoas foram encaminhadas para o Hospital Souza Aguiar. O Metrô Rio informou que a estação São Cristóvão teve que ser fechada por 10 minutos por causa da briga. No bairro de Madureira, de Mangueira, outro confronto, desta vez entre torcidas organizadas e policiais. Segundo a PM do Rio, uma equipe da UPP pediu reforço após torcedores depredarem uma viatura. Uma pessoa foi presa. Eu não sei se são torcedores, né? Cita torcedores, mas realmente marginais ali, um brigando com o outro por causa de futebol. Só por causa de futebol. No campo, um grande jogo, um espetáculo nas arquibancadas do Maracanã, mas fora disso, cenas lamentáveis mais uma vez em relação a 2 grandes clubes do futebol brasileiro. Felipe, o Manchester United já achou o caminho de volta para casa ou ainda está no caminho? Que passeio ontem no campeonato inglês, hein? 7-0 pro Liverpool no maior clássico da Inglaterra, um dos maiores jogos do futebol mundial. O Liverpool aplicou 7-0 no Manchester United, que tá bem no campeonato inglês, estava lutando inclusive na parte de cima por títulos, é o terceiro colocado, mas não encontrou o caminho do rumo para casa. A distância entre as 2 cidades, Liverpool e Manchester, é curta, uma distância curta, né? De, sei lá, cerca de 1 hora. E de repente, olha que atropelo. Se fosse no Brasil, caía todo mundo. Caía o roupeiro, ia ser demitido o técnico, o auxiliar, o assessor de imprensa. Olha, situação delicada, hein? Eu não queria ser torcedor do United hoje, não. Imagina a zoeira que deve estar lá na Inglaterra. Coitado do De Gea, né? O goleiro. Eu gosto muito dele. E na tela da Band nós acompanhamos também 11 segundos, mais de 11 segundos, quase 12 de vantagem. Max Verstappen vem no capricho. Cê tá louco!
jogo. Max Verstappen no capricho para vencer a primeira do ano. Vitória 36 de Max Grande Prêmio do Bahrein é a primeira da temporada de Fórmula 1 2023. E aí, Felipe Melo? Dobradinha, né, da Red Bull. A Red Bull começou sobrando, né, no Mundial de Fórmula 1. Max Verstappen em primeiro, Sérgio Pérez em segundo e a surpresa, Fernando Alonso no pódio. Em terceiro lugar da Aston Martin. Foram os 3 pilotos que conquistaram os melhores resultados deste primeiro grande prêmio de Fórmula 1, com transmissão, é claro, da Band. E agora a gente tem já a segunda etapa no dia 19, na Arábia Saudita. Segunda etapa, dia 19 de março, na Arábia Saudita, o grande prêmio da Arábia Saudita. Ontem, Verstappen começou com o pé direito. Pela primeira vez, vence o circuito do Bahrein. Esse é o Felipe Melo com as notícias do esporte para nós aqui no Pulo do Gato, são 6h34. E ontem morreu aos 84 anos o ex-árbitro Romualdo Arpe Filho, vítima de complicações de um tratamento renal que ele fazia no Hospital Ana Costa, em Santos. Ele é um dos 2 únicos árbitros brasileiros que apitaram a final da Copa do Mundo. Foi o dono do apito na decisão da Copa do Mundo no México, em 1986, quando a Argentina venceu a Alemanha Ocidental por 3-2, conquistando, então, o bicampeonato mundial. Então, falecimento do Romualdo Arpe Filho, aos 84 anos, ontem.